Você colocou já direitinho aqui o negócio? Boa noite, igreja. Eita, o negócio tá bom. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, exaltar esse Deus que é único e digno de toda honra, de toda adoração. Vamos ficar em pé, começar levantando um aleluia, levantando glórias, levantando a nossa adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pelo
levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Levanta um aleluia, 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 levanta um aleluia. Que como essa música declara, que nós possamos todos os dias levantar esse aleluia, levantar esse brado de vitória ao nosso Deus, que independente das tempestades que se passem, independente dos problemas, das aflições, o nosso Deus é sempre fiel. Então nós temos esse motivo, nós temos a razão de abrir o nosso peito, abrir as nossas vozes e dizer realmente, vou levantar um aleluia, vou glorificar o nome do meu Deus todos os dias, com todas as minhas forças. Com suas com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, tu também descansarei, pois se quer Minha alma está
trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão do mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Vamos repetir o refrão. Aleluia, Jesus. Se o trovão e o mar Se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio
cantar com vocês ainda esse estribilho desse cântico. Você pode sentar-se, mas eu gostaria que você cantasse crendo realmente que Deus é o Deus que cura, que liberta, que salva, que perdoa, que restaura. Esse é o nosso Deus, né? Podemos cantar esse trecho? Creio que Tu és a cura. Agora permita-me perguntar para você, qual é a área da sua vida que hoje precisa da intervenção de um milagre de Deus? Pode ser que você esteja com alguma enfermidade, algum problema crônico no seu corpo. Meu amado, não há impossível para o Senhor. Não é que o cântico diz isso, é a Bíblia que diz. A palavra do Senhor nos garante isso. Talvez você esteja passando por um problema financeiro. Ora, quem não passa? Agora, Deus, Ele pode agir nas suas finanças? Pode, meu amado, pode lhe abençoar. Talvez a sua questão seja em outra área, não sei. Você pode pensar, imaginar, e qual é a área da sua vida que hoje precisa de uma intervenção milagrosa de Deus. Mas deixa eu te dizer um negócio. Deus não age em um ambiente de incredulidade. Então não adianta você dizer que crê, se o seu coração diz o contrário. Não adianta você cantar e até mesmo olhar para a Bíblia, mas realmente não render-se completamente ao Senhor. Então eu estou convidando você, meu amado, para deixar Jesus fazer um milagre na sua vida. Eu quero muito que Deus faça um milagre na minha vida. Eu preciso do milagre de Jesus em meu coração, em meu viver, em minha caminhada e até mesmo no meu corpo. E eu quero crer juntamente com você, meu amado, que hoje é um dia de milagres em sua vida. Que Deus está querendo fazer algo que você ainda não permitiu que acontecesse, não porque você não quer, mas por causa da sua incredulidade. Quando eu vejo essa situação de incredulidade, eu não olho para outro lugar senão para o povo de Israel. Era um povo incrédulo. Deus dava tudo do bom e do melhor para eles, mas eles continuavam sem acreditar. Mas olha o que acontecia quando eles acreditavam. Milagres abundantes aconteciam em seu viver. Meu amado, eu creio que a igreja é um lugar de milagres. Eu creio que aqui Deus pode ministrar um milagre na vida de cada um de nós. Agora nós precisamos criar um ambiente de fé. Precisamos criar um ambiente que proporcione a ação de Deus. Uma vez Jesus foi até de uma determinada cidade, e a Bíblia diz que ele não fez muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, meu amado, eu não posso mais permitir que nós vivamos em um ambiente onde não haja outra coisa senão a fé. Nós vamos crer no Senhor Jesus Cristo, vamos entregar a Ele isso que está nos afligindo, esse incômodo, essa dificuldade. Quantas são as coisas que nós carregamos e não precisamos mais carregar, meus amados. Podemos deixar no altar de Jesus. Jesus está falando: eu quero te ajudar a caminhar, então permita-me fazer isso em sua vida. Pode ser que esteja acontecendo com você, ou pode ser que esteja acontecendo com alguma pessoa que você conheça, alguma pessoa da sua família, algum amigo, algum colega do trabalho, algum parente, quem sabe, que necessita da intervenção divina. Então, meu amado, clame ao Senhor nesse momento. Eu quero abrir aspas aqui para dizer para você algo relacionado à sua família. Nós temos orado muito pelas famílias da nossa igreja, meus amados, e queremos ver Deus agindo. E em um determinado momento, Josué estava enfrentando uma série de problemas em relação à fé do povo de Israel. E ele então volta-se para aquele povo, e lá no último capítulo do seu livro ele diz: agora temam ao Senhor
e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. E ele conclui o texto dizendo: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria muito que você pudesse dizer isso em seu coração, em sua vida, meu amado. Eu e minha casa vamos vencer as lutas e dificuldades e vamos servir a Jesus. Meus amados, vamos orar também pela nossa família da fé. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão entristecidas, pessoas que estão carregando mágoas em seu coração. Precisamos deixar tudo isso de lado, meu amado, e dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Jesus está esperando uma reação nossa e precisamos dar uma resposta a Jesus. Vamos dar essa resposta, meus amados, a começar no nosso lar, mas a entender também que a igreja é a nossa família de fé. Vamos orar ao Senhor, vamos louvar a Deus, vamos engrandecer ao Senhor, mas vamos clamar a Ele com fé também. Querido Deus, nosso Pai, diante do Senhor eu te louvo, agradeço a Ti e exalto a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos tirou de um estado de trevas e nos colocou na luz de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque fomos restaurados, fomos resgatados. Agora, Deus, não servimos mais a outros deuses, não nos prostramos, ó Deus, diante de outras coisas senão o Senhor. Por isso, ó Deus, viemos aqui nesta noite adorar o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que se levantou da sua casa e veio aqui, ó Deus, adorar a Ti, ó Deus. Eu sei que ela possivelmente enfrentou as suas lutas diárias, as suas dificuldades, mas, ó Deus, ela venceu e está aqui, ó Pai, para Te adorar. Venceu e está aqui porque o Senhor a preparou para ouvir o que estamos falando aqui, ó Pai. Por isso, Deus, eu quero ministrar uma bênção especial sobre a família de cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, haja restauração das famílias. Famílias inteiras, ó Deus, possam se dobrar diante do Senhor. Famílias, ó Deus, possam se dedicar a Ti, ó Pai. Para famílias inteiras, Deus, voltem-se para o Senhor. Que busque a Ti através da oração, Pai. Que possam ler a Tua palavra como nunca leram, ó Deus. Possam falar do Teu nome, ó Deus, onde quer que vão. Possam ser, ó Deus, santificadas pelo poder do Teu Espírito Santo. Possam ser animadas, ó Deus, e vençam o desânimo em nome de Jesus. Pai querido, venha restaurar as pessoas, ó Pai. Venha torná-las, ó Deus, a Tua imagem e semelhança. Muitas vezes, ó Deus, vemos pessoas como vasos quebrados, que precisam ser restaurados, ó Pai. Então eu peço em nome de Jesus agora, Pai, restaura a nossa vida, Senhor. Dá-nos mais fé, Pai, para crer nos Teus milagres, para ver a Tua ação em nossa vida, Senhor Deus. Por isso eu quero pedir ao Senhor que venha curar pessoas essa noite. Venha sarar, ó Deus, aquele que está enfermo em nome de Jesus. As dores que nós sentimos, ó Pai, sejam curadas para a Tua honra e glória, Senhor. As dificuldades que atravessamos sejam vencidas, ó Pai. As crises que passamos fiquem para trás, ó Senhor. Eu quero entregar a Ti a nossa vida e confiar que o Senhor está agindo com poder e graça, Senhor. E não há outra situação pela qual o Senhor possa agir, senão, ó Deus, na base da nossa fé. Então, ó Deus, eu venho aqui clamar ao Senhor pela fé que nós temos, para que o Senhor atenda a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a alegria do Senhor revista o nosso coração, que a Tua paz, ó Deus, reine em nossa alma, que as preocupações, ó Deus, lancem por terra agora em nome de Jesus, e possamos, ó Deus, sair daqui aliviados, contentes, felizes e vitoriosos em nome do Senhor Jesus, agora e sempre, ó Deus. Oramos louvando a Ti e entregando em Tuas mãos a nossa vida para todos sempre. Aleluia, Senhor Deus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor.
Domingo passado nós tivemos aqui, ó Deus, meus amados, o culto Memórias. É uma sequência de 3 cultos. Domingo passado foi o primeiro, o segundo será agora na Páscoa, dia 17 de abril. Nós vamos querer fazer aqui uma festa tal qual foi a festa da semana passada. Um grande culto ao Senhor, possamos aqui estar prestando. Possamos nós estar aí pensando em como que nós vamos servir ao Senhor nesse dia. Eu creio que alguma coisa especial vai acontecer ali. Nós queremos naquele dia também, dia 17, realizar alguns batismos. Então, se você gostaria, não é batizado e gostaria de se batizar, procure a mim no final do culto e nós depois vamos conversar em nome de Jesus. Mas eu creio que vai ser uma grande bênção estarmos aqui celebrando ao Senhor no dia da Páscoa. Vamos ter a ceia do Senhor, vamos ter vários outros elementos aqui que eu creio que vai ser bênção de Deus para a nossa vida em nome de Jesus. Vamos agora, meus amados, louvando a Deus através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Faça o propósito diante de Deus ao entregar os seus dízimos e ofertas. Eu não quero que você o faça por obrigação, mas faça isso por obediência ao Senhor. Muitas vezes nós não entregamos os nossos dízimos, muitas vezes nós não damos as nossas ofertas, porque pensamos que se retermos o nosso bolso, poderemos resolver os nossos problemas financeiros. O único que pode resolver os seus problemas financeiros é o Senhor, e a fidelidade é um princípio básico para a fé cristã. Então que você possa, meu amado, nesse momento, fazer o propósito de ser um dizimista, de ser um ofertante, com alegria no seu coração, entregar no altar do Senhor aquilo que o Senhor possibilitou você ter em suas mãos. Vamos louvar a Deus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao fim cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu claro soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, que Deus esteja alimentando a nossa fé, né? E que vivamos realmente para a glória desse Deus tão maravilhoso que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos orar mais uma vez e pedir para que o Senhor venha ministrar o nosso coração nesse momento de culto, onde leremos a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versos de 1 a 9, será a leitura, mas nós vamos orar antes a Senhor, para que antes mesmo da leitura, Deus já esteja trabalhando em nossa vida, em nosso coração, nesse momento. Oremos. Deus bendito, nosso Pai, estenda a Tua mão sobre nós nesse momento, ó Pai, Tua mão de poder e graça, Tua mão, ó Deus, de cuidado, a Tua mão, Senhor, que cura, que liberta, e permita, Senhor, que
a nossa mente, o nosso coração possa compreender a Tua palavra. Tua palavra não é compreendida de outra forma, Senhor. Precisamos de Ti. Por isso, ó Deus, clamamos ao Senhor, que o texto que nós vamos ler possa, Senhor, achar um lugar em nosso coração, de tal forma que sejamos revestidos da Tua graça e encontramos alegria na Tua palavra e direção, ó Pai, que o Senhor nos dá. Por isso nós oramos nesse momento, agradecendo a Ti por tudo aquilo que já fizemos ao louvar ao Teu nome nesta noite, em nome de Jesus, amém. Lucas, no capítulo 10, versos de 1 a 9, será a leitura que nós iremos fazer nesse momento, e o tema desta mensagem é que Deus nos chama para anunciar o reino. Deus está, meu amado, olhando para você, João, José, Maria, sei lá quem mais, está chamando você para anunciar o reino dele. O que você vai fazer? Quando Deus chamar pelo seu nome, qual vai ser a resposta que você vai dar? Pois sabe, meus amados, que é exatamente isso que Deus está fazendo, chamando você para anunciar o seu reino. E o texto de Lucas capítulo 10 vai dizer desta forma: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, primeiro diga: paz a esta casa. E se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem em uma cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Destaque para esse último versículo: digam-lhe, o reino de Deus está próximo a vocês. Uma das coisas que nós precisamos destacar em nossa vida cristã, e que muitas vezes é deixada de lado, e é esquecida por muitos de nós, é o chamado missionário. Existe um negócio chamado pastoral. Alguns são chamados para atender o chamado pastoral. Agora, existe um chamado que é universal, que é dito o chamado missionário. Então, esse chamado missionário tem sido muitas vezes mal compreendido, e por ser mal compreendido, ele também acaba sendo desprezado. A visão missionária da igreja muitas vezes é confundida, ela é embaçada. Nós vemos, parece que está tudo enevoado, não conseguimos muitas vezes avançar na área missionária, meus amados. Então, para muitos, missões é quando alguém sai de onde está, deixa a sua vida e vai para um lugar desconhecido para ali poder falar de Jesus. Então, muitas vezes nós vemos o chamado missionário como sendo uma coisa exclusiva de Deus para que alguém, uma pessoa dentre tantas, venha a falar de Jesus em um determinado lugar ou para um determinado povo. Então, missionário é aquele, portanto, que atende a voz de Deus para irem para algum lugar do mundo. Essas definições, elas não estão totalmente erradas, está certo? Porque o papel missionário é esse de fato, é que a pessoa dedica seu tempo para falar de Jesus, mas elas estão, no mínimo, muito aquém
daquilo que realmente a Bíblia chama de chamado missionário. O chamado missionário que nós vemos na palavra de Deus sempre está sendo direcionado a cada um dos crentes. Então, meu amado, saiba que existe um chamado missionário para a sua vida. Você pode não estar atendendo por qualquer que seja a razão, mas hoje eu creio que Deus pode abrir o seu coração em relação a isso. E isso está claro quando Jesus se volta para os seus discípulos e fala aquela famosa frase, aquele famoso verso quando diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra não é para um grupo específico, é para todos nós. E ela é confirmada aqui nesse texto em Lucas, quando Jesus se dirige para outros discípulos dele. Então nós precisamos mais do que nunca compreender esse chamado missionário, e não somente compreender que Deus está nos chamando, mas nos dispor a atender em obediência a Jesus, e para que o reino de Deus ele seja anunciado. Então, ele vai além de qualquer idade que você tenha, ou de qualquer conhecimento, vai além de qualquer compreensão que você tenha. O reino de Deus precisa ser anunciado, e Jesus chamou a cada um de nós crentes para fazer esse anúncio. Então, nós devemos obedecer o chamado de Deus para fazer missões. O texto que nós lemos é antecedido, ou seja, antes vem um relato de pessoas que buscavam a Jesus pelas razões erradas. Talvez, meu amado, aqui mesmo há pessoas buscando Jesus pelas razões erradas. Isso é mais comum do que nós gostaríamos que fosse, mas é a realidade. Pessoas que seguem a Jesus por algum interesse, seja ele qual for, que não seja o interesse de Deus, é um interesse errado. Pessoas cujas prioridades particulares estão acima das prioridades estabelecidas por Jesus, e está atendendo ao chamado errado. Pessoas que queiram obedecer o chamado de Deus, mas desde que seja a sua própria maneira, não está atendendo o chamado do Senhor, o chamado missionário. Então Jesus, ele encerra a questão, ou pelo menos explica a questão, dizendo: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que se diz cristão, mas não faz o trabalho que Deus deseja que cada cristão faz, é apto para o reino de Deus. Não há como alguém assumir-se cristãos, meus amados, e ficar dividido entre duas questões, e ficar dividido se deve ou não falar de Jesus a todas as pessoas. Então, ao chamar uma pessoa para si, Jesus espera que tal pessoa entenda que a principal coisa a ser realizada em sua vida é o chamado de Deus para ela. Então, que esta pessoa seja eu e você, e que possamos buscar o reino de Deus sempre em primeiro lugar em nosso viver. Mas nem sempre as coisas são assim. Jesus aqui está diante de um grupo diferente daqueles que ele acabara de falar. Pessoas que compreenderam perfeitamente o chamado missionário. Aqui em Lucas está um número de 72, outros evangelhos vão dizer que eram 70, mas eu não vejo problema em relação a essa numeração. O que eu vejo é que Deus não está chamando nem 70 e nem 72, está chamando a cada cristão para atender o chamado de Deus. E cada um de nós, portanto, devemos atender a Jesus nessa questão. Então, o Senhor Jesus não está somente convocando, Ele nesse texto também está dando instruções que precisamos compreender para anunciar o reino de Deus àquele que necessita. E tais instruções precisam chegar primeiramente aos nossos corações. Ao ouvir as instruções de Jesus e aceitá-la para nós
nós entenderemos o chamado missionário que Deus faz a cada um de nós. Então, que cada um de nós possamos, onde formos, entender que é necessário fazer ou executar ou cumprir o chamado missionário, para que mais e mais pessoas sejam salvas pelo poder de Jesus. Você imagina, meu amado, quando você começar a falar de Jesus mais ainda, quando você começar a anunciar de Jesus mais ainda, qual o resultado disso? Pessoas serão salvas pelo poder de Jesus. Então esse texto fala, meu amado, que existe um chamado para missões. Versículo 1 diz: depois disso, o Senhor designou, o Senhor determinou outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Esse versículo, portanto, é uma determinação, não um pedido, você entendeu? Ele designou, ele estabeleceu, não é um pedido, mas uma determinação feita pelo Senhor Jesus aos seus seguidores. Antes, Jesus ele estava dando tarefas para os seus apóstolos, mas agora aqui ele abrange as tarefas que ele estava dando para um grupo maior de discípulos. Saiu dos 12 e atingiu agora 72 pessoas. Saíram dos que estavam mais próximos a Jesus, ou seja, os 12 apóstolos, e agora estava invadindo a vida de outras pessoas. Então isso me faz entender novamente, meu amado, que o chamado de Jesus para missões é para todos nós cristãos, e não se limita então às capacidades de alguém. Jesus não chama alguém que é capacitado tão somente, ele não está limitando a qualquer outro aspecto ou qualquer quesito. O chamado é de fato para você. Jesus está chamando você para a obra missionária. Então as pessoas aqui que são chamadas no texto, elas representam a cada um de nós, a vida de cada um de nós. O seu chamado é o nosso chamado. Quem ali estava entendeu claramente a voz de Jesus, e não somente isso, ele atendeu. E diferentemente daquilo que falamos anteriormente, que ao buscar Jesus por problemas ou por motivos errados, e por isso acabavam dando desculpas para não atender o chamado de Jesus, eles na verdade prontamente disseram: eu vou. Disseram como Isaías disse certa vez: eis-me aqui, envia-me a mim. As pessoas, meus amados, são exemplos para nós seguirmos, portanto. Eles deveriam estar onde o Senhor Jesus mandou-as estar para anunciar a chegada de Jesus. O texto diz que eles deveriam ir a todas as cidades e todos os povoados para onde Jesus iria passar. Então eles estavam, meus amados, indo à frente de Jesus, levando Jesus para aquelas pessoas. Ah, meus amados, quantos de nós não temos entendido o chamado de Deus para a nossa vida? Quantos de nós temos negligenciado o chamado missionário? Quantos não damos valor a esse chamado de anunciar o reino, de falar de Jesus para alguém? Agora, por outro lado, quando alguém compreende o seu chamado, a consequência disso é que a igreja floresce. A igreja, ela começa a brotar pessoas transformadas, porque a igreja está comprometida com o chamado missionário. A igreja que está comprometida dessa forma, meus amados, começa a produzir frutos em abundância. É o que nós precisamos produzir. Ela anuncia a vida em meio ao caos, em meio à morte espiritual. Não podemos, meus amados, nos conformar com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. Existe um Deus de vida em nossos corações, e é esse Deus que nós precisamos anunciar. E eu creio que alguns de vocês precisam resolver essa questão e atender o chamado missionário que Deus tem para a sua vida.
Se você hoje mesmo falar de Jesus para alguém, meu amado, será algo tremendo, será algo maravilhoso. E se você não conseguir falar hoje, mas amanhã cedo você conseguir falar, também será algo tremendo. Jesus deseja que nós anunciemos a palavra dele, e por isso fez um chamado missionário com o seu nome à frente. Você pode ouvir o seu nome sendo gritado por Jesus? Abra o seu coração, meu amado. Deixa Jesus falar com você. Ele está falando. Permita-se ouvir o chamado de Jesus. Agora veja o que Jesus relata a seguir. Porque a seguir no texto ele vai falar das dificuldades que nós temos em ouvir o chamado. Então, fato é, há um chamado para você vindo de Deus para a obra missionária. Agora, o problema é a dificuldade em nós ouvirmos o chamado. Olha o versículo 2 dizendo o seguinte: Jesus lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu quero considerar aqui algumas questões. Primeiro, por que tem poucos trabalhadores no reino de Deus? Por que poucas pessoas atendem ao chamado missionário? A segunda questão, era o próprio Jesus quem as chamava, e mesmo assim, por que algumas não obedeciam? Por quê? Ouviam a voz de Cristo, mas não obedeciam à voz de Cristo. Terceira questão, meu amado, o chamado missionário precisa urgentemente de pessoas que se prostrem de joelhos em oração. São 3 questões. Vamos para a primeira. A primeira é: porque tem poucos trabalhadores? De certo, nós podemos dizer e afirmar com clareza que há muito trabalho a ser feito para o reino de Deus. Saiba isso, meu amado. Há muita coisa que precisa ser feita para o reino de Deus. A demanda é alta demais. Pessoas estão aqui, estão sobrecarregadas por causa de outras que não têm assumido o seu chamado missionário. Precisamos então mudar esse quadro. Tem muitas pessoas que precisam ouvir a mensagem de Deus aí fora. E a igreja não pode ser restringida, ou o trabalho da igreja não pode ser restrito a um pequeno grupo de pessoas. Então o próprio texto fala que a colheita é grande, e é verdade. Pessoas estão aí, meus amados, clamando para que alguém lhes fale do amor de Jesus. Nós temos a noção de que há algo que é muito precioso, que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo nem todos querem fazer. Isso é um grande problema nas igrejas em geral, e essa soma de fatores acaba diminuindo a influência do evangelho sobre a vida das pessoas. Se nós pararmos de falar tantas coisas e começarmos a falar de fato sobre o reino de Deus, meu amado, algo extraordinário vai acontecer. Então, há pouca gente atendendo ao chamado missionário, e talvez você seja uma dessas pessoas que não tem atendido. Então, isso me leva à segunda questão: por que Jesus falava e chamava cada uma delas, mas elas ignoravam? Ora, Jesus chamou 72 ali, as 72 atenderam. Jesus, antes delas irem, falaram: opa, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, então comecem a fazer alguma coisa, porque tem gente que não está me obedecendo. Por quê, meu amado? Jesus chama você, e você decide não obedecer. As respostas, elas podem ser as mais diversas. Poucos obedeciam porque entendiam que Jesus não estava falando com elas, que Jesus estava falando para o outro. Já vi alguém falar sobre um versículo bíblico, mudando o texto bíblico, que diz: eis-me aqui, envia-me a outro, a ele, a alguém. Eis-me aqui e envia a outra pessoa. Espera aí, como é que é o negócio aí, né?
Não dá para interpretar o texto dessa forma. Então, meu amado, a igreja é um lugar onde precisamos ouvir o chamado de Deus e atendê-lo prontamente. Há uma necessidade e alguém precisa atender. Há algo que precisa ser feito e alguém precisa fazer. E olha que eu estou falando apenas do chamado missionário. Então, poucos muitas vezes não atendem ao chamado de Jesus e por isso desobedecem a Jesus, porque lhe falta uma visão clara a respeito do reino. Se você perguntar a qualquer pessoa se ela quer ir para o céu, qual é a resposta dessa pessoa? É claro que ela quer ir para o céu. É claro que ela quer viver a vida eterna com Jesus. Eu não vi uma pessoa nesta vida que disse ao contrário. Talvez até exista, mas eu não encontrei nenhuma que tenha dito. Agora, nós sabemos também que nem todas as pessoas vão herdar o reino dos céus. Apenas aquelas que creem em Jesus. Agora, lembra daquele versículo quando diz: mas como crerão se não há quem pregue? Como elas vão para o céu se não tem alguém dizendo para elas o caminho para o céu? Meus amados, você pode ser uma pessoa que apresenta o reino de Deus a alguém. Então não se esquive dessa responsabilidade e comece a ofertar o reino de Deus para a pessoa, porque essa oferta é o resultado daquilo que fazemos não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus. Eu poderia dizer e afirmar, meus amados, que nós somos as mãos, os pés e a boca de Jesus nesse mundo. Jesus quer usar a nossa vida para proclamar as boas novas. E a igreja, ela precisa, portanto, atentar para isso e começar a clamar. Clamar primeiramente para nós, por nós, para que nós sejamos e compreendamos o chamado de Deus para a nossa vida, mas clamar também para que o Senhor Jesus encontre pessoas que possam atender esse chamado. Então, o cenário pode mudar através das nossas orações. Então Jesus está dizendo: peçam ao Senhor da seara, da colheita, que mande trabalhadores para o campo, que mande trabalhadores para a seara. E o campo, meu amado, é a sua casa, é a pessoa que não se converteu ainda lá na sua casa, é o seu vizinho, que você conversa tanto sobre tantas coisas com ele, mas esqueceu-se de apresentar o reino de Deus a ela. É a pessoa que senta ao seu lado no trabalho, ela precisa de Jesus. É aquele caixa do supermercado, que você passa a compra lá, mas não compartilha o amor de Jesus. É alguém que necessita do Senhor Jesus. E novamente eu repito, o Senhor Jesus quer usar as suas mãos, os seus pés e a sua boca para tal. E tudo isso mudará à medida que você decida obedecer e orar pelo chamado missionário sobre a sua vida, meu amado, a partir de hoje. Poucos são os trabalhadores, mas orem para que o Senhor da seara mande obreiros para a seara, e quem sabe você possa ser um desse obreiro. Deus abençoe você, meu amado. Seja um desses obreiros, sim. Não se negue a participar do plano do Senhor. Mas em seguida nós encontramos no texto algumas instruções do Senhor Jesus para nós. Então veja bem que há um chamado. Jesus nos chama para atender o chamado missionário. Há as dificuldades onde muita gente não tem atendido ao chamado, mas Jesus aqui agora resolve dar algumas instruções. E por que que ele as dá? Porque ele não nos envia para onde ele não vai estar. Ele não nos envia sem antes falar ao nosso coração. Pelo contrário, o trabalho que nós temos que assumir é para que Jesus chegue ali. Então olha que interessante é esse texto. Ele diz: vá à minha frente, vá de casa em casa e apresente-me, porque eu estou chegando. Então você pode ser considerado tal qual foi João Batista, por exemplo. Quando nós vemos João Batista, o relato de João Batista e a sua função, ele disse que ele estava ali para preparar o caminho do Senhor.
E eu creio que isso também é trabalho nosso, meu amado, preparar o caminho do Senhor para chegar ao coração de alguém, e o Senhor então está conosco. Suas instruções aqui são claras, são fundamentais. Ele começa dizendo: façam o que eu estou dizendo e o resultado será abundante. E eu creio que seja por isso que o inimigo tenta nos convencer da passividade, do ficar parado, do ficar acomodado, de não sair do lugar. O diabo tem, meus amados, se esforçado para que nós recuemos, quando nós, na verdade, deveríamos avançar cada vez mais. E o verso 3 é um alerta. Ele diz: vão, eu estou enviando vocês, estou enviando como cordeiros entre lobos, mas vão. E por isso, meus amados, nós precisamos ir. Enfrentaremos os lobos, as dificuldades, as lutas, aqueles que tentam impedir o avanço do Evangelho, mas, meus amados, mesmo assim precisamos atender ao chamado de Jesus, quando ele diz: vão. Então, deixar de ir é deixar de obedecer a Jesus. Não fazer o que Jesus está fazendo aqui, e se negar a atender o chamado missionário, é desprezar as palavras do Senhor. Meus amados, então eu afirmo, não sei quantas vezes eu já disse isso aqui, mas eu vou dizer mais uma vez: nós precisamos atender o chamado de Jesus. Você precisa atender o chamado de Jesus, mesmo que tenha dificuldades. Você pode dizer que não tem tempo, você pode dizer que não tem preparo, você pode dizer que essa coisa não é para você. Não, meu amado, vá, enquanto você for, Jesus está te abençoando, Jesus está te instruindo. Então, muitos são as pessoas que precisam receber a paz de Jesus para a sua vida, e elas encontrarão à medida que você obedecer ao chamado de Jesus. O verso 5 afirma assim: quando vocês entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Eu quero destacar duas coisas aqui. Primeiro, meu amado, é que nós precisamos entrar nas casas das pessoas. Ah, pastor, estou invadindo a casa dos outros? Não, você não está invadindo. Jesus chamou aqueles homens para estar na casa das pessoas. O chamado de Jesus é para que nós estejamos com pessoas. Nós precisamos entender isso claramente, meus amados. Nós ficamos esperando que as pessoas venham à nossa casa, aqui na igreja. Mas não, nós precisamos primeiramente, se queremos vê-las vir à igreja, nós precisamos ir aonde elas estão. E você tem acesso a muitas casas que eu sei, não é verdade? Você tem acesso a casas que talvez você jamais teria a oportunidade se Deus não estivesse lhe dando, mas você não está usando a oportunidade. Então essa é a primeira coisa, nós precisamos ir às casas das pessoas. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto é que nós devemos, ao estar dentro da casa delas, dizermos que haja paz nesta casa. É o chamado de Jesus. A paz do Senhor é o que as pessoas precisam. Elas estão atribuladas, elas estão angustiadas, elas estão sem paz. E você, meu amado, é um agente da paz em nome de Jesus, para quando entrar na casa de alguém, anunciar esta paz. Então, em um mundo onde a guerra parece estar assolando a vida aí de muitos, né? Nós vemos o que está acontecendo não somente na Ucrânia, mas em tantos outros lugares, seja uma guerra declarada ou uma guerra escondida, seja qual for o tipo, a verdade é que isso tem assolado as pessoas, e a paz que Jesus oferece, ela traz solução para a vida de alguém. E você, meu amado, deve ser esse alguém que está disposto a levar a paz para a casa de alguém. A igreja tem a tarefa, portanto, meu amado, de levar o Evangelho, de levar as boas novas às pessoas. Hoje em dia, temos deixado isso por alguma razão, temos negligenciado o chamado, mas
esse é o tempo de nós retomarmos a obra da evangelização. Esse é o tempo melhor para nós anunciarmos Jesus. As pessoas precisam saber de Jesus, o Jesus de verdade, não o Jesus que é pintado por aí muitas vezes, não o Jesus que é o super-herói de muitos, não é isso, gente. Nós precisamos pintar ou mostrar o Jesus da Bíblia, o Cristo que promete e traz vida abundante para as pessoas. Então eu quero que você hoje possa ouvir essa mensagem, possa ouvir a voz de Deus, e ouvir Deus lhe chamando pelo nome, dizendo assim: olha Deus, eu estou entendendo agora o que antes eu não entendi. Assim como ele chamou os 12 homens para fundar a sua igreja, assim como ele separou esses 70 aqui para ir de casa em casa, assim também ele tem separado milhões e milhões de crentes ao redor de todo o mundo, e os designou para ir e anunciar a paz de Jesus, e você é um desses milhões de cristãos que precisam anunciar a Jesus. Será que hoje você gostaria de dizer sim para o chamado de Jesus? Será que hoje não é um momento propício para você dizer sim, pastor, sim, Deus, eu quero e assumir o compromisso de falar de Jesus para alguém? Se você compreendeu o que eu estou falando, meus amados, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero que você se coloque em pé e venha aqui à frente, se você deseja atender o chamado de Jesus nesta noite. Coloque-se aqui à frente, eu quero orar por você neste exato momento. Jesus chamou você pelo nome, e se você ouviu, levante-se do seu lugar, venha aqui à frente para receber esta oração em nome de Jesus. Alguém aqui que tenha entendido a mensagem e quer fazer disso um estilo de vida para o seu viver a partir de agora, sai do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus. Esse é o atender o chamado do Senhor. Eu não sei como você vai fazer, eu não sei onde você vai estar, mas uma coisa eu creio: o Senhor Jesus está chamando todos para atender esse chamado, não é um e outro, mas a todos. Que Deus possa estar abençoando você, conforme você estiver vindo para cá. Você está ouvindo o seu nome sendo chamado pelo Senhor Jesus? Então levante o seu lugar, meu amado. Deus está querendo trabalhar nas suas competências, nas suas qualidades. Deus quer usar o seu círculo de influência para que o reino de Deus seja anunciado. Deus quer fazer alguma coisa, então diga para Jesus agora: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Várias pessoas estão compreendendo, e eu louvo a Deus por vocês, meus amados, mas eu quero continuar esse apelo a você, enquanto a música está sendo tocada agora, em nome de Jesus, para que você não hesite, não tema, não deixe de atender o chamado. Levante o seu lugar, faça um compromisso com Jesus agora, um compromisso missionário, de falar do Senhor Jesus, de levar paz às casas, de levar Jesus a alguém, de abençoar a vida de alguém. Em nome de Jesus, há alguém mais aqui que gostaria de atender esse chamado? Saia do seu lugar agora, meu amado, e venha aqui em nome de Jesus. Nós vamos estar orando por você, nós vamos estar abençoando a sua vida, nós vamos estar dizendo: vão em nome de Jesus, que o Senhor Jesus vai abrir portas tremendas, que o Senhor Jesus vai colocar pessoas no seu caminho, que Jesus vai colocar alguém que necessita da palavra diante de você, e você estará sendo poderosamente usado pelo Senhor Jesus para esse chamado. Levante seu lugar, meu amado, venha aqui à frente se você entendeu dessa forma. Eu vou orar nesse momento. Se você durante a oração quiser vir, pode vir, mas faça esse compromisso a partir de hoje em nome de Jesus. Senhor, olha essas pessoas que estão aqui, Deus. Eu adoro o teu nome e te glorifico, porque eu creio que o Senhor mexeu com o coração delas de alguma forma, que o Senhor mexeu com a mente delas de alguma maneira, e agora, Senhor, elas olham para o chamado missionário como sendo responsabilidade delas também, Deus.
e eu te agradeço por isso. Eu creio que o Senhor chamou cada um aqui pelo nome, Senhor. O Senhor soletrou os seus nomes nos seus ouvidos, ó Pai, e elas entenderam e estão aqui atendendo o seu chamado, Senhor. Talvez alguns aqui irão para a obra missionária em outros estados, talvez até em outros países, mas eu creio, Deus, que o Senhor pode usá-los também entre os seus vizinhos, no seu trabalho, nos seus parentes, nas suas casas. Eu creio, Deus, que a obra missionária precisa fazer e começar no nosso terreno missionário, que é o nosso bairro. Então, Senhor, eu os envio agora em nome de Jesus. Que os lobos devoradores sejam destruídos em nome de Jesus, que o desânimo caia por terra em nome de Jesus, que eles olhem, ó Deus, para Ti, tão somente para Ti, e com coragem possam ser os precursores do Senhor Jesus para o coração de alguém. Abençoa-os, unja-os de poder e graça, e o Deus de poder e graça irá levá-los aonde quer que for. Eu agradeço ao Senhor, consagro a vida deles agora no Teu altar, e os abençoo em nome de Jesus, agora e sempre, ó Deus. Aleluia, Deus, louvado seja o Seu nome. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vão por onde quer que o Senhor esteja mandando você, e falem da paz de Jesus para alguém que necessita dele. Deus abençoe os irmãos. Vamos louvar ao Senhor durante esse momento aqui, meus amados. Vamos adorar a Deus. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar.
Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Que Deus abençoe a nossa vida, meus amados. Que esse chamado que Deus tem para você possa ser atendido em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, cada um de vocês, pela vida de cada um do Senhor. Deus, Ele é com você a cada dia, a cada instante, a cada momento. Então, siga os caminhos do Senhor e você não terá outra coisa senão a vitória vindo sobre você. Meus amados, nós estamos chegando ao fim desse culto, mas os irmãos sabem já que eu tenho ajudado a primeira Igreja Batista em Nova Cidade no processo de sucessão pastoral que eles estão passando lá, né? Então eu assumi a igreja no dia 6 de março desse ano, claro, 6 de março agora, e temos acompanhado essa igreja, tentando cooperar com eles ali, até que eles tenham o seu novo pastor. Então tem muito trabalho. Eu peço que vocês estejam orando por mim, nessa dificuldade que há de agenda muitas vezes, né? Estejam sabendo que o seu pastor está ajudando uma outra igreja a conseguir e eleger o seu pastor. Então orem por mim, orem por aquela igreja também, para que o Senhor esteja ali abençoando dentro em breve com o pastor segundo o coração dele, para aqueles irmãos ali, tá certo? Então, nas suas orações, sempre lembre da minha vida, da minha família e também da Igreja Batista ali em Nova Cidade, para que Deus cumpra a vontade dele ali, entre aqueles irmãos também, tá bom? Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, meu amado, concedendo a você uma semana de graça e paz, cheia de vitórias, em nome de Jesus. Que o cansaço que muitas vezes nos abate possa ser vencido pela presença de Jesus em nosso viver. Você quer falar? Oi? Ah, você tem um aviso também? Olha aí, ó. Pensei que só eu que dava aviso, mas... Vamos lá. Aproveitando uma deixa que o pastor falou semana passada, não sei quem vocês lembram, que ele até deu a ideia de a gente criar o momento Vou Mandar Real ou Mandar a Real, e tem tudo a ver com o que ele ministrou hoje aos nossos corações. Queria mandar a real e fazer o convite para a igreja. Nós estamos precisando de pessoas dispostas a trabalhar no teatro, seja encenando, seja auxiliando aqui na decoração do altar, enfim, precisamos de pessoas dispostas a abraçar esse ministério, abraçar essa causa. Então não só faça um convite, mas faça, na verdade, uma convocação, depois dessa ministração maravilhosa que Deus usou o pastor para trazer aos nossos corações. Acho que caiu como uma luva isso. Precisamos de pessoas que estejam dispostas a trabalhar na obra, a trabalhar no reino. E se você está meio perdido, sem saber aonde auxiliar, já estou te dando um norte. O Ministério de Teatro, Encenação, está precisando de pessoas. Isso é para ontem, não é para amanhã, não é para ano que vem, é para ontem. A obra do Senhor precisa de pessoas para ontem, para trabalhar nessa causa. Então, quem tiver interessado, pode procurar o irmão Glaucio, pode procurar o Rogério, eu ou o Ricardinho, que a gente vai estar auxiliando vocês nisso. Segundo comunicado todos vocês sabem, ou grande parte, que no domingo passado nós tivemos o nosso culto de memórias e colocamos um desafio para a igreja. Quem sabe o desafio que a gente estipulou, que o irmão Glaucio falou domingo passado? Quem lembra? Levante a mão e fale para mim, por favor. Tia Luísa, fala para mim. Não se esconde não, levantou a mão. E aí, ó, isso aí. Vamos escolher um membro da família ou amigo,
interceder por essa pessoa, para que Jesus toque no coração dela e para o culto trazer essa pessoa. E não só isso, todas as quartas-feiras nós vamos estar intercedendo, clamando por esse propósito, clamando pela vida dessas pessoas. Cada um escolheu, ou seja, traga sua família aos cultos de quarta, traga sua família nos cultos de domingo, que nós vamos estar intercedendo pela sua família e por essa pessoa que escolheu. Outra coisa, todo domingo de manhã, a partir das 8h30, está tendo o encontro das mulheres, essas guerreiras, batalhadoras, mulheres de excelência, que estão se encontrando aqui para orar, para clamar ao Senhor, não só pela vida delas, mas pela vida da família delas. Tem mais algum que eu possa ter esquecido de falar, Gera? Qual? Isso daí. Irmãos, vamos colocar a mão na obra. Tem Projeto Espaço Voar, Embaixador, Mensageiras. É como eu falei, se você estava meio perdido, sem saber por onde começar, o que mais tem é projetos abençoados, precisando de pessoas como vocês, talentosas para auxiliar. E não esqueçam também que dia 17 vem o segundo culto Memórias. Convidem pessoas, estejam aqui com a gente. E é só isso, tudo. Tenham então um domingo e uma semana abençoada, em nome de Jesus.